falar sobre o nosso projeto. O Encanta Maceió é um movimento nascido para que a gente seja reconhecido como a cidade que melhor atende no Brasil. E agora, no próximo dia 31 de março, a gente estreia a nossa 4ª edição e o primeiro ciclo aqui do ano de 2026. O que acontece nesses encontros? Nos encontros em específico, a gente desperta a questão do bom atendimento, a gente contribui com palestras, a gente leva palestrantes bem interessantes que falam sobre atendimento, marketing, desenvolvimento, empreendedorismo. Cada evento, no caso, ele tem uma temática. Nesse, a gente está muito voltado para questões de fé, criatividade. Acho que é algo que a gente está precisando muito nesse momento, né? E muito empreendedorismo, muita energia boa e atendimento. O tempo todo a gente fala sobre a questão das experiências, como atender bem e como tudo isso faz as empresas lucrarem. Como é que a gente tem uma métrica para saber que um lugar se destacou pelo bom atendimento? Que interessante você falar sobre isso. A gente está criando, inclusive, uma certificação de empresas que encantam Maceió. A gente já está começando a aplicar essa certificação justamente pautado em algumas questões mais técnicas. As pessoas, às vezes, nós temos o sentimento de bom atendimento. Quando a gente vai numa empresa, a gente reconhece, Sim, né, a disponibilidade do time nos atender bem. Então, muitas vezes, principalmente quando os pequenos empreendedores, acontece muito deles levarem pessoas menos experientes. Eu não posso pagar, levo meu filho, levo uma pessoa. Improvisa, né? E esse improviso faz com que você não seja profissional. Inclusive, é uma fala nossa. Maceió é muito legal, a gente é galera, né? A gente é muito incrível, super acolhedores, mas a gente peca no profissionalismo. A gente percebe, às vezes, nesse atendimento, não só para quem vem de fora, porque é importante, né, você estar atento, né, mas muitas vezes a gente percebe uma não prioridade em investir no atendimento com os seus colaboradores, dos próprios proprietários, donos de empresas, né? E isso é importante, porque você chegar em um ambiente, ser bem atendido, você volta, né? E esse retorno, garantir esse retorno é fundamental. Por isso que ações como essas são importantes, né, para que as pessoas se conscientizem de como é importante investir no atendimento. É importantíssimo. A gente consegue entender, é muito diferente quando o valor e preço. Então, quando você tem valor num atendimento, você entende que aquilo, inclusive, você está disposto a pagar um pouco mais, não é verdade? Às vezes eles valeu a pena valeu pagar, a pena pagar. Bem e a cultura empresarial, você com líderes corretos, exercendo a liderança de uma forma eficaz, faz com que você tenha esse time por mais tempo, porque um dos grandes... Como é que eu posso dizer? Um dos grandes objeções de alguns empresários é porque hoje a rotatividade é muito grande. Então, por que eu vou treinar se a pessoa sai amanhã? Às vezes eles resistem nisso. Eles resistem em investir porque acredita que tem uma rotatividade muito grande. E aí o evento é justamente para a gente... Eles, no evento, principalmente os pequenos, eles conseguem identificar que a necessidade de, uau, eu preciso investir nisso. Pois é, existem pilares, Liara, para a cultura do bom atendimento, tá? Empatia e humanização, né? Que é entender a dor do cliente, praticar escuta ativa e personalizar também o atendimento pelo nome, evitando, inclusive, respostas robóticas, né? Proatividade e também agilidade. Antecipar as necessidades, inclusive, e responder com rapidez. Além do profissionalismo, que ela já destacou aqui, que é conhecer profundamente o produto, o serviço que está sendo oferecido e principalmente as soluções precisas, né? Há também a cultura WOW, que é superar as expectativas do cliente, proporcionando que essa experiência gere, consequentemente, o encantamento. É isso que vai estar sendo abordado. Vocês, para esse ciclo 2026, estão contando com quais parcerias? A gente tem hoje o FEComércio como nosso apoiador e o SENAC. Que é um centro formador, né? Isso. E aí, inclusive, a gente encaminha para quem quer se especializar em mais alguma coisa que faça uns cursos por lá, porque a gente desperta o desejo do movimento e, para dar continuidade, a gente tem uns parceiros que conseguem fazer com que essa continuidade seja preservada do
do estudo, né, do encantamento de fato, assim, da aplicação. Como é que eu faço para aplicar? Então, a gente tem os parceiros que a gente encaminha. Quem pode participar e como deve fazer? Primeiro eu vou convidar para seguir o Encanta Maceió, @Encanta Maceió. É encantador o evento, realmente. A gente fica muito feliz com isso. E lá no Encanta Maceió tem um link que pode entrar. É muito baratinho, é um preço acessível. É só para dizer, olha, eu paguei e vou me comprometer aí. É para você levar todo mundo que participa. E é isso, eu acho que é isso. @Encanta Maceió e o link está lá. O Encanta Maceió começou quando? O Encanta Maceió, ele começou o ano passado. Eu e Carol Carvalho idealizamos o projeto, colocamos para frente. E como a gente não tinha condição, digamos assim, de fazer o Encanta Maceió, porque nós somos independentes, né? Nós criamos o Encanta Vergel. Então, a gente teve 170 mulheres. Depois, a gente foi para o Encanta Bio. O pátio nos acolheu, aconteceu dentro do pátio. Encanta Benedito Bentes, a gente carinhosamente chama Encanta Bio. Nós tínhamos mais 120 mulheres. E depois a gente fez o Encanta Farol no final do ano, que a Uninassal nos acolheu e a gente tinha 200 pessoas. Foi incrível. Teve resultado dessa ação na prática? Sim. Inclusive, a gente leva palestrantes da cidade, porque encanta Maceió, então a gente leva os palestrantes que se destacam, lojistas que se destacam para falar do seu negócio. A gente tem vários cases de muito sucesso, tanto no palco quanto lá participando conosco. Nós temos os embaixadores também, que levam o nome do evento para frente, que se comprometem em atender bem seu cliente. Em relação a alguns pilares também da cultura do bom atendimento, você tem essa de colocar o cliente no centro, né, que é a estratégia aí do negócio que deve focar na satisfação, não apenas no lucro, o treinamento contínuo, que é exatamente essa capacitação de quem vai atender, né, a equipe tem que compreender que isso faz parte do processo, o uso de dados, né, a favor, aproveitar o histórico de compras e também personalizar as ofertas de atendimento, valorização e principalmente o cliente interno, que são os próprios funcionários motivados a consumir o próprio produto, né, do ambiente que ele trabalha. E principalmente humanizar com automação, usar a tecnologia para agilizar, liberando essa equipe para intenções humanas que promovam o valor dentro da organização. Quem foi destaque em 2025 no primeiro ano do Encanta Maceió? A gente trouxe na edição do Vergel uma moça chamada Joana. Ela tem 195 mil seguidores e ela vem de Camarão. Então, é um grande do Maceió, fazendo a divulgação dela, acho que ela merece. Depois a gente teve uma moça que trabalha no Benedito Bentes, uma moça que trabalha com sexy shopping. E aí também ela falou muito bem. São grandes cases que nós temos na cidade. E do Encanta Farol, no caso, falando no Encanta Bio e agora no Encanta Farol, nós tivemos grandes palestrantes nacionais, mas residem em Maceió. A gente teve Fernando Peron, o Ives, a gente teve o Wilton Filho, e eu subi no palco, Carol ficou como cerimonial, e foi incrível, eu acho que o do Farol, assim, despertamos para a venda do final do ano e de janeiro, porque a gente teve muito varejo participando e muitas pessoas do turismo com a gente também. Foi muito legal. Acho que é importante, né, passar todas essas dicas para as pessoas que estão começando, que querem abrir um negócio, que querem começar um negócio, mas também para quem quer fidelizar o cliente, né? Isso é importante, manter e até impulsionar o que você já vem fazendo. Assim, todo mundo que trabalha com atendimento, com empresa, né? E hoje o serviço, ele está até se sobrepondo às questões de vendas de produto. A gente entende que investir na capacitação para fidelizar é mais barato do que atrair novos clientes. E aí, até no palco, eu apresento sobre a teoria do balde furado. Quando o balde está furado, a gente pensa que precisa só atrair clientes e o balde está furado, está escorrendo ali, né? Se a gente começa a visualizar. Depois a gente tampa esses buraquinhos, que talvez sejam os erros de atendimento ou outras estratégias dentro da empresa. E, por último, quando está tudo fechadinho, esse balde está ok, ele transborda de clientes. Então, a gente traz essa visão, as pessoas começam a enxergar o que é que posso fazer
no meu negócio para lucrar mais. E cada vez mais, com o varejo sofrendo pelas questões do online, a gente tem que se unir para fazer, sim, que a gente atenda melhor e lucre por isso. E Marcel tá na moda, né? Pois é, tá na moda. Marcos, existem duas diferenças. Já teve algumas experiências. Quando você entra num ambiente, né, numa empresa, e você... Uma coisa é você dizer, oi, diga. Ai, meu Deus. Aí você chega assim, diga. Oi, moça, diga. Outra coisa é, olá, bom dia, fique à vontade, sem pegar no pé. Porque também tem aquela, fique à vontade, estou aqui à sua disposição, qualquer coisa. É uma diferença. Muito diferente. Então, o diga, você já sai, vai embora para outra loja. Corre. E quando você diz, seja bem-vinda aqui, aquele sorriso especial, aí você permanece e você volta. Eu acho que o segredo é tão simples, né? Se eu puder compartilhar e já dar uma dica para os seus ouvintes, é o seguinte, o olá... Quando a gente, neurologicamente falando, quando a gente trabalha com neurociência, quando a gente puxa as vogais, a gente é muito mais simpático. Olha. Então, quando a gente fala, olá, oi! Olá, bom dia! A gente é muito... A cara do Marcos. O Marcos começa Ela o dia estava assim. fazendo a parte dela, Liara. Você entrou aí, pô, deixa ela vender aqui o peixe como é o olá. Vamos lá, você está chegando agora numa empresa. Você tem uma pessoa como eu, que dormiu tarde para ver esse marginal do Vorcaro lá, e aí, nessa situação, aí acordei hoje. Aí tô com aquela cabeça já pesada, mas tenho que fazer uma determinada compra. Aí você tá lá na abertura, você já me vê lá na entrada. Olá, tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Tudo bem. Ele disse que eu interrompi, mas a cara dele não tem como não interromper. Menino, você que tá pelo YouTube aí, olha, você deve ter olhado. Olha essa reação dele. É porque é novo para mim, novo. eu não sabia que isso precisava capacitar, porque eu achava que isso estava inerente a todos. Não. Mas o que ela está dizendo é que, em outras palavras, que o desenvolvimento do comércio online, essa ideia da modernidade, afastou as pessoas dos seres humanos. Exatamente. E que agora tem um robô do outro lado, né, que fica ali atendendo e que tem essas respostas até tentando roubar o que é humano, mas que nada substitui o talento que só o humano tem. Sim, e aí a gente precisa entender que nós agora, quem está entrando na força de trabalho, o nosso exército de trabalho é a geração Z, que não tem conexão com gente. Com nada. Com nada. Tem conexão Impressionante. com tela. Então, quando eles precisam aprender a nos olhar, a nos entender, a ser mais empático. Eu dei uma palestra recentemente, na verdade no ano passado, mas há poucos Carol, meses, já temos aonde tinha a seguinte Pode situação. chamar. Já temos Os jovens não possível. demonstravam se estavam entendendo o que você estava falando. Porque você ficava sem entender o que eles estavam falando. Quando você sai do formal e entra num universo parecido com o que eles ficam seguindo, que são esses influenciadores que falam alto e dizem coisas estrombólicas, como a gente falava nos anos 80, aí foi que eles começaram a rir. Aí foi que eu entendi. Quer dizer, que eu não tinha que estar dentro da regra que eu achei que era o normal de uma palestra para jovem. Para o jovem, que é essa geração aí, você tem que falar, não precisa dizer as palavras todas completas, não. Por exemplo, odontologia não é odontologia, é odonto. É odonto. Tem que falar desse pique aí, entendeu? Aí quando você vai quebrando as palavras, aí foi que eu senti. A minha esposa estava lá e disse, quando você virou a chave, foi que eles começaram a interagir, porque eles só ficam assim olhando, tipo, quem é esse cara? Qual é a desse cara? E outra coisa, como eles são jovens, e a gente já está assim, nós somos da geração, não sei nem qual é a letra, né? Lá dos anos 70, que ele olha assim e fala, e o cara ainda fica se vestindo como jovem, tá entendendo? Porque ele acha que você não tem direito de ser jovem como ele. Então aí é outra coisa que você descobre quando tá lidando. Aqui, a juventude tá aqui na nossa cabeça, né? Pois é, mas enfim. É sobre isso. É muito relativo, muito relativo. E aí precisamos urgente qualificar esse jovem, porque é esse jovem que está nos atendendo. Claro. Então, muitas vezes a gente chega num café, quer ser bem atendido, aí tem tanta coisa acontecendo, eles não querem trabalhar tanto, mas eles querem dinheiro. E aí, por isso que essa luta também, que eu acredito que vai talvez facilitar em alguma coisa, que é a escala 5x2. E antes de concluir o atendimento com você, já pega o celular para olhar se tem alguma coisa de mensagem. Então, na sua cara, assim, você fica meio que boiando no nada. Isso é demais. Amanda, para encerrar, como é que as pessoas... Vamos reforçar aqui o convite às pessoas. Esse aí vai ser o primeiro, vai ser a estreia do ciclo, dia 31 de março. As outras datas já estão definidas, dos próximos encontros? A gente tem maio, se eu não me engano, após a Copa, agosto.
e novembro. Então são 4 São por ano. 4 por ano. A gente já tem mais ou menos... Esse ano é um ano atípico por causa de eleições do e Mundo, Copa. Então, a gente tem esse calendário, teoricamente, mais apertado. Também a gente está fazendo as edições nos interiores. Então, eu já estou fazendo... Capital e interior. A gente está fazendo o Encanta Pilar, que nosso projeto é projeto Encanta Cidades. E a gente já tem negociação com outras cidades também. E se me permite fazer um convite aqui para vocês dois serem nossos embaixadores, estar mais próximo com a gente para essa causa, acho que é nobre. Nossa cidade está na moda, a gente acho que meio que merece uma atenção especial e ajudar, talvez, as pessoas a entenderem que a gente pode se comprometer com isso e fazer com que as pessoas lucrem mais. Elas começam... Porque a culpa sai de você, quer dizer, sai do outro e você começa a perceber, uau, eu não fazia isso. Aí fica o meu convite aqui para ser nossos embaixadores. Né? Mesmo com a minha cara, tá vendo que ela quer? Lógico. Marcos já pode ser um dos palestrantes aí. Olha, nessa área da comunicação. Já super Aliás. convidado. Perfeito. Amanda Maria, falando aqui idealizadora, junto com a Carol Carvalho, Isso. aqui do Encanta Maceió, que vai ter essa ação no dia 31 de março, às 18h30, no auditório do Senac, tá? Entra no Instagram para você saber esse custo mínimo que tem que pagar, mas é claro que é muito mais para garantir também a sua presença. Sucesso para você, Amanda. Obrigada. Encante aí muita gente. Dê o seu olá para quebrar o gelo, né? Olá! Acordou de madrugada, tá dando um olá desse, né? Imagine mais tarde. 7h04. Gente, vamos pro rápido intervalo. Eu tenho um recado para você. Olá, viu? Você que tá me ouvindo.